Muito bem, tá então todos os dados com o nosso querido Rafael Ferreira. E agora eu chamo a sua atenção, você, meu amigo ouvinte, você que acompanha aqui a Jovem Pan News, pra gente prestar muita atenção na entrevista agora com o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos. É o nosso momento Papo Cabeça, né? Todas as terças-feiras aqui dentro da nossa programação. O Arnaldo teve a oportunidade na semana passada de estar convivendo, entrando em contato com os principais especialistas em psicologia e psiquiatria do Brasil. Em pauta, a questão do suicídio. Você que tem acompanhado aqui o Supermanhã, você tem notado, né, já há algumas semanas, a gente vem abordando sempre essa temática por outras abordagens, mas problemas que levam as pessoas a ceifar a própria vida. Isso é um drama no Brasil, é um drama no mundo, e o Arnaldo teve a chance de encontrar especialistas de todo o país que estão debatendo como agir de maneira preventiva. E para minha surpresa, né, grata surpresa e satisfação, o Arnaldo, ao apresentar o seu trabalho desse evento, falou exatamente dessa relação da mídia e o suicídio, como é que essa parceria pode ajudar a salvar vidas, né, acima de tudo. E esse espaço aqui na Jovem Pan News acabou sendo revelado também para o país. Muito obrigado, Arnaldo, é um prazer voltar a entrar em contato com você, aí a cabeça fervilhando de ideias, mas você teve a chance de conviver durante essa temporada, aí que você esteve fora de Alagoas, com os principais especialistas no tema. Que abordagens você traz hoje para a sua participação aqui no nosso Papo Cabeça dentro da Jovem Pan News? Muito bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Mais uma vez, Marcos, a gente tem feito esse trabalho semanalmente e eu tenho certeza que o caminho realmente é esse, sabe? A gente, nesses 4 dias, foi do dia 16 ao dia 19, a gente, por esses dias, a gente discutiu, né, todas as questões, todos os ângulos do problema que é, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre o suicídio. Quando você teve as suas primeiras participações no programa, você já trazia alguns números que eram alarmantes em relação ao percentual de suicídio no mundo, né, em especial. No evento, você tomou conhecimento que há uma subnotificação dessas ocorrências no mundo. Logo, o número de pessoas que cometem, né, suicídio, tiram a própria vida, pode ser muito maior, Arnaldo. Que história é essa? Com certeza, Marcos. O presidente Humberto Correia, que é o da BASP, que organizou, né, o primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção ao Suicídio, ele colocou lá muito bem, dos 130 países que tem a Terra, né, somente 30 notifica compulsoriamente o suicídio. O agravo é um problema de saúde pública, mas também, Marco, também é um problema de saúde individual. Ou seja, é prevenível, tá certo? É um agravo, porque muitas doenças, é um exemplo que a gente coloca sempre. O AVC, a gente sabe que aqui no estado, cerca de 400 pessoas morrem todos os dias de AVC. É um agravo que é o quê? Prevenível. O suicídio, Marcos, se ele for descoberto logo no início de uma ansiedade intensa ou de uma depressão, ela pode ser revertida, tá certo? Então, é um problema de saúde pública mundial, né? Passa por questões tanto sociais quanto individuais, e o suicídio ele é prevenível. Então, aqui a gente está muito satisfeito, porque é preciso, a gente já vem aqui comentando, né, que uma vez detectado o problema, ele possa ser revertido. Então, isso é possível. Os profissionais, a coisa mais importante que se falou foi exatamente em quê? Em suicídio, sem informação não há prevenção. Ou seja, é preciso que, mesmo depois que haja algum caso desse, a própria família também, ela possa ser acolhida, né? E principalmente a pessoa que está tendo uma depressão, uma ansiedade,
porque é revertida a situação. O mais importante é o contato com os profissionais, isso, acima de tudo, que é o que a gente estimula aqui no caso, né, de você que acompanha a nossa programação, procurando, por exemplo, o apoio do Cavida, né? É um trabalho importante aqui que esses psicólogos voluntários realizam aqui na capital alagoana, exatamente para ajudar você, meu amigo, você, minha amiga, que está acompanhando a nossa programação. O que é que você tem mais para abordar a respeito dos dados que você coletou aí nesse primeiro evento que discutiu finalmente, né, o suicídio como um capítulo à parte aí desse universo da psicologia e da psiquiatria, Naldo? Olha, veja só, Marcos, o que a gente até já tinha colocado aqui também, que chamou muita atenção, é que dos transtornos que a gente já discutiu aqui, o bipolar é o primeiro que tem mais risco de suicídio. Bipolaridade, que a gente já discutiu aqui, né? Ou seja, cerca de 50% das pessoas que são diagnosticadas com transtorno bipolar, afetivo bipolar, 50% cometem suicídio. Quer dizer que no momento dessa crise, né, ou de muita euforia, intensa, ou de muita tristeza, algo pode acontecer de muito trágico. Você tem uma ideia, veja só, a esquizofrenia é de 10% a 15%. Elas cometem suicídio. Então, veja só, é preciso, mais uma vez, a gente já até discutiu aqui, Marcos, que quanto maior o laço social, afetivo que tiver dentro da casa, menor é o risco do suicídio. Ou seja, a gente está numa sociedade, como a gente colocou aqui, que valoriza muito o que? O dinheiro, né? O ter, o sucesso, enfim, e não se... Tudo que se pode fazer, a gente esquece de uma palavrinha chamada afeto, o acolhimento. Ninguém tem tempo para ver o filho, ou a esposa, o esposo. Então, ficou bem claro que quanto maior o laço social, né, que essa pessoa tem acolhimento, tem um afeto dentro de casa, menor é o risco dessa pessoa cometer o suicídio. E também, se tiver alguma alteração, a família conseguir perceber isso acima de tudo, né, Arnaldo? Isso. Então, veja só, a gente fica assim, até... É preciso que as pessoas dentro de casa, né, perceba essa depressão. Não é... Eu ouvi tanto isso lá, que eu vou repetir aqui. Prevenir não é... A pessoa que está, vamos lá, com ansiedade, não é frescura. Vamos repetir aqui, sabe, Marcos? Que é importante. Não é falta de fé, não é falta de homem, não é falta de mulher, que muita gente banaliza, né? Quer dizer que culturalmente o brasileiro ele tende a não levar em consideração essas manifestações iniciais. Leva por parte do humor. Eu até citei aqui na semana passada, teve até um programa aí que eu vi, não sei onde foi, também não precisa de dizer qual foi o programa, mas que brincando fazendo uma pegadinha sobre suicídio. A pessoa que fez isso, com certeza, desconhece, né, toda a problemática, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então, uma pessoa que está deprimida, que está com ansiedade, não é frescura, não é brincadeira, e tem que ser levada a sério, porque no mundo inteiro, Marco, a gente está percebendo, se comentou, né, no Congresso, essa questão de levar a coisa a sério, né? Porque Arnaldo, é possível... Quando vocês fazem uma abordagem como essa, né, e obviamente diante da crise que passou a própria Europa, né, uma crise financeira, crise econômica, onde as pessoas perderam o padrão de vida, é preocupante, por exemplo, essa situação do Brasil, onde o noticiário, né, de alguma forma, fala sempre em crise, e essa dificuldade, pessoas que estão perdendo também o seu padrão de vida, esse fator externo e ambiental, ele também pode contribuir para uma situação como essa? Há algum agravante nesse sentido, Arnaldo? Marcos, olha só, a problemática que envolve o ato suicida, ele é 50% ambiente e 50% interno, da psique, a cabeça da pessoa. E a gente fica assim, às vezes fica preocupado. Discutiu-se também que toda pessoa, em um momento da vida, já pensou em suicidar. Todo mundo, em algum momento, em algum desespero, em alguma desesperança, em algum desamparo, a pessoa pensou no suicídio. E isso é extremamente normal, tá certo? Ninguém precisa se preocupar, eu já pensei,
eu sou louco, ou eu vou comer. Não, Marcos, todo mundo um dia na vida, ou quando jovem, ou como adulto, ou quando está passando por uma circunstância, né, traumática de um luto, de uma situação conjugal, de uma situação financeira, ela naturalmente, em um momento da vida, pensou em suicídio. E isso é extremamente normal, tá certo? A ideia dos sonhos frustrados, né? Do planejamento de vida que não deu certo. Não se preocupe aquelas pessoas que em momento de aflição pensou no suicídio, não é nada demais. A gente aqui, vou discutir aqui sim, colocar mais uma vez. Aquelas pessoas que têm uma desesperança, desespero, desamparo e também depressão. São os 4 Ds que a gente coloca essas 4 palavrinhas. Desespero, desamparo e depressão. Isso, são 4 palavrinhas. A principal é justamente a desesperança. Desesperança. Porque a gente sempre fala, né, que a esperança é a última que morre, não é verdade? Tem esse ditado. Então a principal palavrinha aqui, quando a gente tem todos os problemas, não tem mais esperança nenhuma, aí pode estar instalado, entendeu? A depressão intensa e pode levar ao suicídio. O bom, Marcos, é que toda essa situação, ela pode ser revertida. Basta que a pessoa tenha, vou repetir aqui, né, a gente já vem repetindo isso, basta que a pessoa tenha maturidade psíquica, né? E tenha apoio, vontade, né? Tenha vontade de dizer, eu estou com esse problema, está me incomodando esse fato X, e aí procurar um profissional. E o mais importante dentro dessa fala do Arnaldo, né, para você que está acompanhando na audiência rotativa do rádio, o assunto aqui com o psicólogo Arnaldo Santos está girando em torno dessa abordagem, né, de um grande evento que ele participou em todo o Brasil, discutindo o suicídio. Mas, por mais que você considere que isso não é uma coisa que faça parte da sua realidade, né, que bom que é assim para a maioria das pessoas, mas uma parcela significativa e crescente, o que é mais preocupante, tem recorrido, né, a isso e, obviamente, mudando o rumo da sua vida e deixando um rastro de dor e tristeza para quem fica também. Então, o mais importante é que você que está ouvindo, né, discuta com maturidade esse tema e, principalmente, reconheça esses elementos que o Arnaldo está trazendo aqui, porque você, na convivência com um amigo do trabalho, com uma pessoa da família, pode ajudar a identificar essa necessidade de ajuda e, obviamente, convencê-la também a esse tratamento e, obviamente, evitar esse ato tão trágico e extremo na vida das pessoas. O evento que o Arnaldo participou abordou a temática do suicídio, mas o foco principal é a prevenção. E a prevenção se dá com o diálogo, com o reconhecimento do problema, acima de tudo, e principalmente a possibilidade da busca de ajuda com profissionais especializados. E aí você deve estar perguntando, mas eu não tenho plano de saúde, né? A condição financeira não permite que eu procure aí um psicólogo. É onde entra o papel também do Cavida, que é um grupo de psicólogos voluntários que faz um atendimento gratuito, tá certo? Para você que está acompanhando aqui o nosso programa hoje. Daqui a pouco o Arnaldo fala mais do Cavida no finalzinho, para você pegar os dados e procurar ajuda também. Marcos, veja só, outro dado assim, muito importante que a gente colheu, né, lá no Congresso, é que o suicídio é a segunda causa mundial de morte. Mundial? De 15 a 29 anos. É a segunda causa de morte do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, da idade de 15 a 29 anos. É maior do que HIV e maior do que droga. Pessoas que morrem de HIV e droga, é mais suicídio, é maior. É a segunda causa maior de morte, de 15 a 29 anos. O que é que isso também significa? É um outro dado para a gente discutir aqui, daqui a pouco a gente comenta. Sobre a medicalização, Marcos. Hoje, a gente até discutiu aqui algumas questões. A perda, ou doente, ou qualquer outra coisa que se perde, né, um emprego, o que é que se faz primeiramente? É a medicalização. E como a gente participou, né, não era somente psicóloga, também muitos psiquiatras, tá certo? Participaram do Congresso, foi discutindo também que hoje ainda aquela cultura de você se automedicar. Então a medicalização também é um fator de risco, tá certo? Porque quando você toma medicamento
sem a prescrição médica, ele pode alterar, sabe, a tua psique. Vamos lá, você está com... Se você tiver sinais de um bipolar, por exemplo, que o medicamento ele vai equilibrar, né, o mecanismo químico do teu cérebro. Se você tiver predisposição, é só um exemplo, tá certo? Para ser um transtorno bipolar, essa medicação não controlada, ela predispõe a você ter um problema mais sério e levar ao suicídio. Só quem pode fazer a prescrição de medicamentos, né, em qualquer circunstância, mas em especial nessa, né, que principalmente medicamentos que afetam, né, a química cerebral, é um profissional. Isso. Então o luto, né, o luto é quando você perde qualquer coisa da tua vida, né? Não é só um ente querido. Alguém da família. E o que se faz imediatamente? A pessoa quando tem, principalmente quando perde um ente querido, né? Vai imediatamente tomar medicamento. A tristeza é uma coisa natural que ela precisa ser superada. Não é todo mundo. Se você, vamos lá, você está querendo um emprego, você vai fazer uma entrevista e não obtém sucesso. Isso você tem que ficar triste, mas nada que possa dizer, eu não posso ficar triste. Tem que ficar triste, sim, que é extremamente natural. Natural, né? O que não é natural, Marcos, é a gente mascarar essa tristeza com medicamentos. E aí o problema, cada vez mais, se você praticar, né, esse fato frequentemente de mascarar, vamos dizer assim, né, toda tristeza, todo conflito que você tiver no dia a dia, isso predispõe a um desequilíbrio, né, mental, né, falando quimicamente, e aí você pode desencadear alguns transtornos e poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Exatamente. São 8 horas e 25 minutos. A participação de um ouvinte, a Ione, está na audiência do programa, está no bairro do Tabuleiro, acompanhando aqui a presença do Arnaldo Santos. Quer interagir com a gente? Bom dia, Ione. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Arnaldo. É muito importante, doutor Arnaldo, o senhor estar divulgando esse problema da depressão, porque deveria existir mais divulgação, porque sempre eu estou escutando sempre no programa do Marcos. E eu tenho várias colegas com quadro depressivo e, assim, da sociedade. São médicos, enfermeiras, colegas minhas, professoras universitárias, e às vezes esconde. Dizem assim, eu estou muito estressado, vou me afastar. Mas é a realidade que chega para mim e dizem, não, eu estou em depressão. Tem vergonha de dizer. E agora, recentemente, o filho de uma colega que é depressiva há mais de 10 anos, trabalhamos juntas, e ele pegou uma faca de mesa, essas faquinhas pequenas, e pegou na barriga, simplesmente furou a barriga, e a mãe já é depressiva, minha colega. Hoje ele está interno em um hospital em Recife. E assim, ela tem vergonha de falar, porque assim, é como o doutor Arnaldo falou, as pessoas quando dizem assim, eu estou em depressão, aí dizem assim, é a falta de homem, é frescura, desculpa a expressão, mas é assim que eles dizem. As pessoas que, eu acho que não tem cultura, ou se tem, não usa a cultura, eu acho que é muito triste para a pessoa que está passando por um problema desse. Agora, recentemente, também um médico da minha irmã, em São Paulo, ele está afastado por depressão e falou para ela, olha, eu não vou te atender porque eu estou numa fase depressiva e só volto daqui a alguns dias, estou fazendo terapia. Quer dizer assim, mas tem esse outro lado das pessoas sentirem vergonha porque eles são discriminados, doutor Arnaldo. Não é só, discriminado. O Arnaldo quer interagir com você, Ione. Fica à vontade, Arnaldo. Obrigado, doutor Arnaldo. Obrigado, Marcos, pela atenção. Ione, você está perfeito na tua colocação e eu vou dizer aqui uma coisa, viu, Marcos, que realmente isso acontece, veja só. O fato da pessoa... Tá, muitas vezes, até a gente já colocou aqui, quando a gente falou sobre a depressão, e mascarar a depressão, ou seja, aquelas pessoas que se apresentam com muita alegria, né, com muita satisfação, isso também pode mascarar uma depressão que ela não quer
apresentar. Então, são aquela questão que a gente sempre coloca dos extremos, né? Muitas vezes a pessoa se mostra no Facebook, né? E no dia a dia, extremamente alegres as pessoas, mas podem apresentar esse transtorno de depressão, Marcos. Então, é preciso, sabe, Ione, e que as pessoas que tenham esse problema, que no início ela pode reverter. O que mais se discutiu lá no Congresso, mas foi somente essa questão de informar, porque as pessoas, geralmente, elas têm, vamos dizer assim, vergonha de dizer que está numa ansiedade, vergonha de estar numa depressão. A pessoa não precisa dizer a todo mundo, né? Não tem que dizer a todo colega. Procura já que culturalmente isso, há sempre esse julgamento e pré-julgamento, é melhor falar com o mais próximo. Mas não é aquele o mais parente próximo que pode ajudar. Não é o parente, porque muitas vezes, como a Ione colocou, isso é frescura, isso é besteira. É preciso que a pessoa que estiver escutando, ela tenha condições de acolher bem essa pessoa. Saber dar um encaminhamento. Exatamente, né? Porque a pessoa diz, mas você tem tudo, você tem carro, você tem casa, você tem... E tá com isso, amanhã isso passa. Não é verdade, sabe, Marco? A pessoa tem que procurar, se não tivesse, se esse conflito interno, né, tivesse sendo uma coisa frequente, ela não está conseguindo trabalhar direito, ela está se sentindo vazia, ela não está sabendo o rumo que dá na sua vida, procura um profissional, que isso não é nada demais. Para finalizar, Arnaldo, já que a gente está chegando exatamente na reta final, eu quero que você aproveite aqui e reforce o trabalho que o Cavida faz aqui na capital alagoana. O Arnaldo é um dos psicólogos voluntários do Cavida. Você que está acompanhando aí em casa, né? Não fez como a Ione, não ligou e tal, mas está se interessando pelo tema, acha que você se adequa ou se encaixa aí nessa história que a gente abordou, é importante procurar o Cavida ou indicar aí um amigo ou amiga que você está percebendo que também está precisando de ajuda. O Cavida funciona próximo à Polícia Federal, um pouco mais adiante, no bairro de Jaraguá, do mesmo lado. Tem a Polícia Federal, após a esquina, 3ª ou 4ª casa, do lado direito. Rua Walter Ananias. Rua Walter Ananias, 341, ali, próximo, né, como você já falou, da Polícia Federal. O telefone é 3326-2774. 3326-2774. 3326-2774. Marcos, eu vou agradecer aqui, né, ao Conselho Regional de Psicologia, né, também que colaborou com o Cavida, a Wilza Pinheiro também, que esteve com a gente lá, que é presidente da ONG, né? A gente participou, ela também apresentou o nosso Cavida e foi bastante discutido também o nosso trabalho aqui em Maceió. E, assim, mais uma vez, Marco, outra coisa que a gente discutiu lá com os psiquiatras é que não existe um gene, porque tem doença, né? Ou tem transtorno, que a biologia pode detectar o gene. Não se preocupe, né, que não existe gene de suicídio, ninguém, se um parente, né, ele não vai, né, adquirir. Geneticamente essa herança não vai ficar. Pode ter um transtorno, mas ele é revertido, né? Muitos transtornos. Então, a coisa que se mais falou no Congresso, Marco, foi o poder que a gente pode ter de informar a população e reverter esse quadro. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência, se tiver um problema, procure um profissional para que a situação seja revertida. Muito bem, muito obrigado ao Arnaldo Santos. Na semana que vem ele está de volta, já abordando uma outra temática. Hoje foi um balanço aí desse primeiro grande evento que discutiu o suicídio no Brasil, e a gente espera estar contribuindo para salvar vidas, orientando a você que acompanha a nossa programação. Essa primeira parte aqui do Supermanhã chega ao final. Na próxima terça o Arnaldo está por aqui, a gente vai faturar e eu volto a partir das 10 da manhã na segunda parte aqui do Supermanhã, dentro da nossa programação da Jovem Pan News.